Olá, boa noite. Estamos no ar com mais um programa Lei Maria da Penha e eu sou a Capitã Indy Paquiela. Hoje eu trago para vocês um assunto que bombou, no mês de novembro nas redes sociais, TV aberta, TV fechada, enfim, que foi o caso da violência doméstica sofrida pela apresentadora Ana Hickman. E aí, o contexto do programa hoje é a violência psicológica. Ué, mas Capitã Ana Hickman sofreu violência física também. Vocês lembram quando eu falei do ciclo da violência, que é a fase da lua de mel, aí vem a intensificação de tensão, o aumento da tensão e o estopim, que é a explosão. A violência física que ela sofreu é uma visão clara da fase da explosão. Houve um acúmulo de tensão dentro desse relacionamento de 25 anos que estourou, explodiu com aquela porta fechando no braço, no cotovelo da Ana Hickman. Mas para a gente entender o contexto de tudo que ela passou ao longo desses 25 anos de casamento, eu vou trazer um trechinho da entrevista dela, que ela deu para a Record, que é a emissora com a qual ela trabalha, que vocês vão entender o porquê que ela viveu esse relacionamento, ela entrou nesse relacionamento abusivo. Roda aí, produção, por favor. Porque meu pai nunca apareceu do meu lado. Porque meu pai era um agressor. Meu pai bateu muito na minha mãe. Eu carreguei minha mãe algumas vezes para o hospital. Essa marca que eu tenho na minha mão foi meu pai que me deu. Por isso que eu jurei que nenhum homem me tocaria para fazer isso. Só que eu permiti ser ferida e abusada de outra forma. A família dela enfrentava a violência doméstica na figura do pai. Eu sou menina de interior, nasci na cidade de Santa Cruz do Sul, que aliás tem muito orgulho, Rio Grande do Sul. Eu sou a mais velha de casa, mais velha de 4 irmãos. Era muito difícil como criança ter todo mundo falando o quanto meu pai era ruim, era agressivo, batia na minha mãe, o quanto ele era cruel, ruim. Até o dia que eu cheguei pro meu avô e falei assim: vô, não fala mais isso pra mim que machuca. Eu sei que ele é assim. Aquilo que meu pai fez com a minha mãe, aliás, eu prometi pra minha mãe durante muito tempo que eu nunca tocaria nesse assunto, porque eu sei que isso a machuca demais. E eu fui questionada por diversas vezes por que meu pai não aparecia na minha vida, o que eu tinha pra esconder. Mas era respeito por ela. Porque ela se sentiu envergonhada, porque ela foi usada. A minha mãe só parou de aceitar esses abusos o dia que eu com 13 anos, fiz uma mochila para cada um dos meus irmãos, peguei deles na mão e saí a pé da casa da minha mãe para casa da minha avó e falou: mãe, se você não mandar ele embora, eu tô saindo daqui com os meus irmãos. A minha irmã tinha 1 ano e pouco, bebê de colo. Peguei todo mundo e fui embora. E eu falei que a gente não ia voltar mais pra casa, porque a gente não ia passar mais por aquilo. Foi aí que ela tomou coragem pra dar um basta. Ela tirou ele de casa, mas a violência não parou. Meus pais se casaram cedo, minha mãe aos 18. Segundo ela, eu nasci prematura. Na verdade, eu já estava a caminho. Mas naquela época não podia, moça, não podia ter barriga e não estar casada. Meu pai e minha mãe trataram de resolver esse assunto. Eles eram um casal muito unidos. Pelo menos eu lembro da minha infância, nós não tínhamos nada, morávamos na casa da minha avó, com quem esteve do meu lado sempre, quando era minha mãe estava trabalhando, em casa, cuidando das coisas da roça, tudo, era minha bisavó e meu bisavô. E aí meu pai começou a trabalhar numa fábrica de móveis, começou a prosperar de funcionário, ele e meu tio fizeram o próprio negócio. Mas num determinado momento da vida, quando ele chegou numa estabilidade até então financeira que a gente nunca experimentou, uma chave virou. E aí ele se transformou num cara que eu não conhecia, bem agressivo. Vocês entenderam o que a Ana quis dizer? A Ana casou com 16 anos com o Alexandre. O que é uma menina casar com 16 anos? Ela falou
que ela não apresentava, não aparecia em público com o pai dela, porque o pai dela batia na mãe dela. Ele agredia fisicamente, psicologicamente, moralmente a mãe da Ana Hickman. E ela, com 13 anos, se colocou na frente dos seus pais, na frente da sua mãe, para impedir que o pai continuasse agredindo a mãe dela, e ele arremessou a sua filha mais velha. Se eu não me engano, são 4 filhos, ela é a mais velha de 4 filhos, e ela caiu em cima de uma mesa de vidro que causou a lesão na mão dela. E aí ela virou para a mãe dela e colocou um ultimato na mãe dela. Ou a mãe saía daquele relacionamento, ou ela ia pegar os irmãos e sair. E assim ela o fez. Nas inúmeras brigas que se sucederam a essa da agressão, que ela foi lesionada, e ela carrega a marca até hoje, mais de 30 anos depois. Ela catou os irmãos, a mais nova era um bebê de colo, e saiu de casa. Arrumou a mochila dos irmãos e deu ultimato para a mãe. Mas cessou a violência ali? Não, não cessou a violência. Ela continuou carregando todos os problemas de uma criança que cresce num lar abusivo, num lar tóxico, que fez com que ela, aos 16 anos, se casasse, né, fosse morar junto com um cara mais de 10 anos mais velho que ela, que é o Alexandre. Então, ela saiu de um relacionamento abusivo, onde ela era uma vítima indireta da violência doméstica, que a mãe era a vítima direta, e caiu no colo de um outro homem abusivo, que não se mostrou de imediato abusivo. Lembram que eu falei que a violência doméstica ela é uma escada que só sobe? E que quanto mais você permite que o seu parceiro te violente, seja com ações, omissões ou palavras, você está dando o alvará, a permissão para ele intensificar essa violência. E foi exatamente o que aconteceu. Ao longo desses 25 anos de relacionamento, provavelmente ela não se dava conta do quanto ela era violentada dentro desse relacionamento. E ela fala isso. Ela não apanhava fisicamente, mas ela era violentada de outras formas. Ela permitiu que o Alexandre a violentasse de outras formas. A violência psicológica, a violência moral e a violência patrimonial. Eu falo também que a violência doméstica, né, os 5 tipos de violência previstas na Lei Maria da Penha, física, psicológica, moral, patrimonial e sexual, elas não acontecem em separado. Se acontecer a física, não acontece a sexual, se acontecer a psicológica, não acontece... Não. Elas são interligadas. Elas acontecem simultaneamente, separadamente, vai depender do contexto e do agressor. Da vítima também. Mas sempre é uma crescente de violência, de intensidade e de frequência. Agora, a gente vai entrar no outro lado, na parte do agressor, para que vocês entendam que, geralmente, na grande maioria das vezes, um homem abusivo, ele não se enxerga como abusivo. Ele vai fazer de tudo para reverter a culpa para a vítima. Eu costumo falar, né, quando eu dou as palestras ou eu vou apresentar os programas, que o homem abusivo, ele culpabiliza a própria vítima. Ah, eu te bati porque você me fez perder a cabeça, eu fiz isso porque você me fez agir dessa forma. Então, a responsabilidade é a transferência da responsabilidade para a própria vítima. Então, quando a gente voltar do intervalo, eu vou entrar com trechos da entrevista que o Alexandre Correia deu para um canal, né, de internet, onde ele claramente expõe que
A agressão que ele cometeu com a Ana Hickman não foi uma agressão. Ele não agrediu a Ana Hickman. E a responsável por essa explosão que ele teve foi ela. Não sai daí não. Você vai ficar tão chocada quanto eu com essa entrevista do Alexandre Correia, ex-marido da Ana Hickman. Já já a gente volta. Bom, eu falei que não ia demorar, né? Agora a gente vai ver os trechos que eu separei da entrevista do Alexandre. Tem mais de 50 minutos a entrevista, então eu separei algumas partes que vão ilustrar aquilo que eu quero passar para vocês hoje no programa. Pode rodar, produção, por favor. Sentido para você, não existiu agressão? Qual que é a sua história sobre o dia 11? Gente, eu acho muito complicado falar não existiu agressão, porque esse termo agressão, ele é muito... Desculpa. Arthur. Esse termo agressão é muito amplo, né? A lei da Maria da Penha é muito ampla. Eu acho que todo homem de bom senso, casado, deveria estudar essa lei para entender o que é a lei. Né? Para, antes de mais nada, não infringir a lei. Né? Então, a lei é muito ampla. Então, eu não vou falar a palavra agressão. Eu sei o que houve no dia 11, o que aconteceu e o que caminho que tomou. Isso eu sei. Então, se for a hora de Isso você pode abrir pra gente? Lógico. Nós estávamos no final do almoço e a Ana abordou um tema com o Alexandre. Ele entrou em choro compulsivo, de uma maneira que ele nunca tinha chorado. Aquilo me deixou muito abalado, né? Muito consternado, e eu peguei e me ausentei. Depois de um certo tempo eu voltei. Aí começou aí uma discussão mais acalorada. Eu pedi que o Alexandre pegasse o iPad e saísse. Ele saiu aí a uns 80, 70 metros de lá. E aí começou a discussão. A discussão foi esquentando. Até que saímos para uma área de churrasqueira. Ela falou de chamar a polícia. Eu entrei em parafuso. Fiquei completamente desesperado. Como chamar a polícia? Mas e a discussão indo. As duas funcionárias pegaram o Alexandre e levaram para um cômodo de dentro. A discussão continuou. Ela foi ligar o 90 e passou por uma porta. No que ela foi passar pela porta e fechar, eu segurei a porta com o pé e o trinco bateu no braço dela. Eu vi que ela machucou o braço, só que ela fechou a porta para poder ligar para a polícia, porque eu não queria que ela ligasse para a polícia, porque não havia necessidade de ligar para a polícia. Não houve agressão. Eu jamais tentei dar uma cabeçada na Ana Hickman. Você não fica próximo de alguém e tenta dar uma cabeçada. Ou você dá uma cabeçada ou você não dá uma cabeçada. É uma questão de física. Então, eu não dei chute, não dei soco, não dei tapa, não tentei dar cabeçada. Sim, a discussão foi tensa. Foi usado palavras pesadas? Foram usadas. Houve troca de acusação? Sim, houve. Mas eu jamais, nunca, nem Anne, nem mulher nenhuma, toquei a mão numa mulher no sentido de tentar agredir fisicamente uma mulher. Ou seja, eu nunca agredi nenhuma mulher. A lei Maria da Penha é muito ampla. Todo homem deveria ler a lei Maria da Penha para não infringir nenhum artigo dessa lei. Então, querido Lírio do Campo, eu acho que você também deveria ler a lei Maria da Penha, porque você infringiu, pelo menos aí, duas tipificações de crime: a violência psicológica e a violência moral. E, posteriormente, a violência física, quando, com a sua ação, com a sua conduta ativa, você fez com que o trinco batesse no cotovelo dela. Se bem que no depoimento da Ana, foi você que fez. Mas, enfim, eu estou aqui para relatar a sua entrevista, para, contraponto da sua entrevista. A lei Maria da Penha realmente é muito ampla, como você disse, e ela não abrange somente a violência física, como você também falou, que você não agrediu a Ana. Mas quando você coloca que a discussão foi acalorada, houve trocas de agressões mútuas, né? Você agrediu verbalmente a Ana. Então você infringiu
a Lei Maria da Penha. Você atacou ela na sua postura, deu a entender que haveria uma possibilidade de agressão. Isso é uma violência psicológica. Ela se sentiu ameaçada. Quando você diz que você não agrediu a sua esposa, não significa que você não cometeu violência doméstica. Porque, como você mesmo diz, a violência doméstica, a agressão, o contexto de agressão dentro da Lei Maria da Penha é muito amplo. E nessa amplitude você está inserido. Pode continuar. O Alexandre, a gente... Aí só para concluir. Sim. Aí, quando ela ligou pra polícia, eu falei, não vou ter jeito, vou ter que ir embora daqui. Eu peguei e fui embora, sem ser preso em flagrante. Sim. Ponto. Se eu não gostava do cachorro... Gente, de onde se tira essa conclusão? Pelos próprios vídeos, né, que surgiram, repercutiram muito nas redes sociais quando ela foi resgatar o cachorro. Até onde era brincadeira, né? Você falava, se vira latinha aí, não sei o quê, Gente, até onde era. Pegaram uma infinidade de vídeos do YouTube que era tudo ensaiado e estão usando contra mim. Isso é covardia. Entendi. Isso é premeditação. Entendi. Tudo do YouTube era absolutamente ensaiado. Olha, você chega rabugento, você vai reclamar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, e aí eu vou fazer de coitadinha. Isso tudo era ensaiado. Agora, usar esse material que foi produzido, pré-aprovado, concebido por ela, porque ela era que comandava, é ela que comanda o canal do YouTube dela, roteiriza e tudo mais. Usar isso contra mim agora, pra me piorar ainda mais a minha imagem, se é que dá margem de piorar, pô, gente, isso não faz sentido. É um reality encenado, digamos. Lógico, absolutamente encenado. Essa é uma pergunta. Pode rodar aí. Dá vergonha, muita, de você ser escoltada por policiais até um hospital e você, quando entra no PS, mesmo com uma policial feminina do seu lado, com outras pessoas, o médico olhar pra você, o que aconteceu? Eu não falei que eu caí da escada, eu não menti em momento algum. Eu mostrei meu braço e falou, isso aqui é ferimento causado por trauma de porta que foi fechada no meu braço. Fui fazer radiografia, eu não quebrei, graças a Deus, mas eu fiquei bem machucado. Ainda bem que Deus me deu coragem de eu pedir ajuda aquele dia. Não foi só ajuda pra não apanhar mais, pra não ser mais agredida, mas pra cortar esse ciclo vicioso de uma vez por todas. Ela tá bem magoada, né, Alexandre? Pelo que você conhece, qual é a sua opinião? O direito é dela, eu não vou questionar a atitude dela. Ela pensa o que ela quiser, ela acha o que ela quiser. Ela sabe o que ocorreu naquele dia. Então, aí nesses trechos, né, nesse trecho específico, ele tem uma postura claramente de vitimização. Ele se coloca na posição de vítima a partir do momento que todos os vídeos que estão veiculando aí nas redes sociais, em canais de TV aberta, canais de TV fechada, não importa. Todos os vídeos onde ele aparece agredindo verbalmente a Ana, chamando a Ana de caveira, falando que a Ana tá gorda, né, maltratando a Ana, tudo isso foi premeditado pela própria Ana Hickman. Ou seja, dentro da cabeça doentia de um homem abusivo, a Ana já, né, a sua esposa, já premeditou, ensaiou, preparou todo um cenário onde ela poderia usar essa grosseria dele, maltratar ela, num possível futuro divórcio. Oi? Beleza. Então, ele está dizendo que ela preparou tudo, ela premeditou um crime. Porque isso é denunciação caluniosa. Já parte por aí. Ela premeditou um crime, onde ela estaria encenando um suposto cenário de violência doméstica, onde, na verdade, a vítima seria o Alexandre e não a Ana. Onde tudo teria sido ensaiado. Isso é crime. Isso é crime. E aí, tem um outro lado. A postura da Ana Hickman. Pensa em você, como é difícil para uma mulher comum ir a uma delegacia e denunciar um crime de violência doméstica praticado pelo seu parceiro, pelo seu marido. A vergonha que essa mulher sente. Vocês veem os dados, eu trago para vocês estatísticas falando dos números que são altos
mas que não são reais, porque eles não refletem a realidade de mulheres que são violentadas diariamente dentro das suas casas, dentro dos seus relacionamentos. Agora, multiplica isso para uma mulher pública, para uma celebridade, para uma apresentadora de renome nacional, querida por um país, com 25 anos de relacionamento de uma família Doriana. Eu sempre falo assim, casal Doriana. É aquele casal perfeito de comercial de TV. Era isso que era passado. Isso que a Ana representava. Né? E o quão difícil foi para ela ser escoltada, mesmo que por uma policial feminina, o que ela fala, a vergonha que ela não estava sentindo de pisar numa delegacia para efetuar um registro policial de violência doméstica contra o seu próprio marido, pai de seu filho. Então ela teve muita coragem de expor para o Brasil que ela não é perfeita, que a família dela não era perfeita. Depois do comercial, a gente volta com mais trechos da entrevista do Alexandre Correia, agressor de Ana Hickman. Estamos de volta e, gente, não para por aí não. Só piora a entrevista dele. Pode soltar. Posso emendar uma pergunta? Por favor, Tutu. Na própria fala do Alexandre. Alexandre, a gente tá vendo o caso, né, que envolve a Lei Maria da Penha, a medida protetiva, o tratamento, digamos, que é o que está sendo julgado de forma pública, pelas formas grosseiras ou os apelidos, enfim, ele não existia fora das câmeras. Você não a chamava caveira, gorda, não, ou gente, tudo são 25 isso? anos de relacionamento, a gente brincava, enfim, tinha aí maneiras de chamar um ao outro, mas não era de maneira alguma, eu ficava sendo desrespeitoso com ela o tempo todo, isso não existe. Ô Alexandre, você acredita... Gente, vocês perceberam o que ele acabou de falar? A pergunta que o Arthur faz... se tudo aquilo que era mostrado, né, nos vídeos do YouTube, a forma como ele tratava a Ana desrespeitosamente, se aquilo se reproduzia em ambiente familiar. E ele fala de uma forma tão jocosa, tão debochada. Ah, gente, são 25 anos de casamento. Quem nunca deu um apelido, né? Essa maneira tão debochada dele falar. A gente se tratava por apelidos, a gente se dava nomes, mas eu não era desrespeitoso com a Ana o tempo todo. E isso significa que em algum momento ele foi desrespeitoso. Querido alecrim dourado, uma brincadeira só engraçada quando as duas partes se divertem, quando as duas partes acham graça e riem da piada. Quando uma das partes cai na gargalhada e a outra vai para o quarto chorar, ou entra em depressão, ou exagera na comida, na bebida, no remédio, na droga, tenta se matar, não é engraçado. É violência doméstica. É violência contra a mulher. E é crime. Então, querido alecrim dourado, você cometeu crime. Você pode não ter batido na Ana, como você diz. Você pode nunca ter levantado a mão para mulher nenhuma. Mas você praticou violência doméstica, sim. Pode continuar. Quando passar todo esse furacão que você está passando, você acredita uma volta Não. com a Ana? Não. Não acredito. Não. Temos aqui mais vídeos, né? Gente, eu vou pedir um minutinho pra vocês, eu não tô passando muito bem. Tá. Realmente ver isso aqui não tá me fazendo bem. Vou pedir um minutinho pra vocês, só pra eu, sei lá, tomar uma água com açúcar, alguma coisa. Tá bom. Pode ser? Pode ser, claro. Pode Pode ser. ser. Tá, Eu vou. com licença. Pode ser. Alexandre pediu um minutinho aqui, a gente
entende a situação dele também, porque não é fácil, né, gente? Cara, que peso, hein? É. Que peso. Que... Ele tá passando, ele tá revivendo uma história ali. Meu Deus. Gente, amanhã, eu ando um pouco mal aqui, pedi um minutinho, a gente vai aguardar ele aqui. Vamos pro rápido break aqui na Metropolitana. E realmente, né, a gente vê o quanto ele está emocionado com essa história, Isso porque afeta todos que estão ao redor. um homem, cara, quando perde do nada, assim, claro, a gente tem um monte de explicação assim, mas ele perdeu praticamente a família. Perdeu tudo. Perdeu a base dele. Exatamente. E vou te contar, um cara quando chega numa situação dessa, realmente é nítido. É claro que, por mais que tenha acontecido o que aconteceu ou não aconteceu, enfim, mas o sofrimento é nítido. A gente tá aguardando a volta do Alexandre Corrêa. Meu respeito. Gente, vocês perceberam? Por mais que tenha acontecido ou não, aí já há um pré-julgamento. Já colocou em dúvida o relato da violência. E aí eles falam, o homem, ele perdeu tudo. Ele perdeu a sua família. Por que ele perdeu a sua família? Porque ele agrediu a esposa, ele agrediu a mãe do seu filho. Ele praticou violência doméstica contra ela. Por mais que ele diga que não bateu nessa mulher, mas tem violência psicológica, violência moral, violência patrimonial. Ele praticou essas condutas. Mas, mais uma vez, se culpabiliza a vítima por ela ter denunciado, ela ter colocado esse homem nessa situação onde ele é a vítima. E é isso que acontece com a mulher quando ela vai denunciar na delegacia. Você tem certeza que você quer denunciar o pai dos seus filhos? Você vai prender o pai dos seus filhos, o seu marido? O que a sua família vai falar? O que a sociedade vai falar? O que a igreja vai falar? Sempre culpando a mulher por estar denunciando uma agressão que ela sofreu. E é exatamente isso que acontece. Descredibilizar totalmente a fala da vítima real. Pode continuar. O problema dela. E você acha que foi da boca pra fora, no caso da emoção? Eu não emito nenhuma opinião sobre as opiniões da Ana. O que a Ana achou sobre mim, acha sobre mim, pensa sobre mim, é problema da Ana. Eu sei o que eu penso dela. Eu só acho que a Ana, além de tudo, infringiu uma lei, que é o artigo 2 da Lei 12.318, que é a Lei da Alienação Parental. Ela me chamou de... né, meu Deus, ela usou três adjetivos em sequência, e aquilo é muito pejorativo, né? Gente, começa, acho que é um tempo... Na entrevista, no Domingo Espetacular? Ela Você tá logo no os final. adjetivos, você Isso, coloca? me fugiu agora. Então, aquilo, ela não mediu de tão perfeita que é como mãe, ela jogou por terra, porque ela me ofendeu em rede nacional, sem pensar nas consequências que isso ia ter para o Alexandre. Isso é muito grave. Isso é muito grave de um amiguinho vir no dia seguinte na escola e apontar isso para ele. Entendeu? Então, eu acho que não por parte dela, que é de direito dela, que fique claro, ela faz o que ela quiser, tem me adjetivado dessa maneira em rede nacional, sem medir as consequências que isso podia ter para o Alexandre. Gente, só fazer uma observação aqui. Esse artigo que ele fala, o artigo 2º da Lei de Alienação Parental, ela está diretamente relacionada com a conduta, a forma de agir, né, de pai ou mãe. O que ele quis dizer, né, quando ele fala que a Ana adjetivou negativamente ele, foi quando ela relatou tudo que ele disse para ela durante a agressão verbal, né, e posterior à agressão física. Mas a lei de alienação parental, ela diz que é alienação parental quando eu, assim, bem genericamente falando, quando eu denigro a imagem, a figura de pai ou mãe
para o filho. Eu falo, seu pai é um bosta, seu pai é um vagabundo, não quer trabalhar, não paga a sua pensão. Ele está diretamente relacionado à forma como eu me expresso, como eu descrevo a figura de pai ou mãe para o filho. Ou quando eu dificulto ou proíbo a aproximação, o relacionamento, né, a convivência familiar desse genitor, genitora ou de seus familiares, avós, com a criança. Não tem nada a ver com a entrevista que a Ana deu para a Record falando do contexto da violência que ela sofreu. O filho do casal não estava nem presente durante essa entrevista. Ela não estava falando, olha, o seu pai bateu na mamãe, o seu pai fez isso, o seu pai é aquilo. Não. Então, mais uma vez, o Alexandre cometeu um crime. Falsa comunicação de crime, denunciação caluniosa, calúnia. Mais uma vez. E ele só aumenta o rol, a lista de crimes que ele está praticando. Ele está só anotando. Pode continuar. Só isso. Mas que fique claro, é direito dela. Alexandre, quais são visitas com o Alezinho? Se tá acontecendo periodicamente? Se não, tá... até agora não. 19 dias sem ver meu filho. Tô morrendo de saudade. Foi uma videochamada só que você fez? Não, não uma só. A Ana gentilmente cedeu que uma colaboradora nossa fizesse uma videochamada e eu falo de manhã e de noite com ele. Ele tá em período de provas, tá indo muito bem nas provas, tudo é fácil, tudo ele sabe. Mas, enfim, pega ele acordando e pega ele dormindo, né? E a saudade mata a gente. E como foi a reação? Tá compartilhado. Eu só quero ver o meu filho a cada 15 dias e uma vez por semana. Bom, dos fatos, São... Mais uma vez, ele insiste na questão da alienação parental. Só que ele entra em contradição. E assim, ele pratica uma manobra, ao mesmo tempo que ele elogia a Ana, ele joga essa situação de que ela está sendo perversa com ele, ela está sendo má, ela premeditou tudo. E aí quando ele fala, eu estou há 19 dias sem ver meu filho, oh meu Deus, como eu estou sofrendo. A Ana não me permite há 19 dias estar com o meu filho e ele entrou com uma ação de alienação parental contra a sua ex-esposa, contra a Ana Hickman, alegando esses dois artigos. O artigo 2º e tem um inciso ali dentro do artigo 2º onde está falando explicitamente a proibição, né, e a dificuldade, né, dificultar o acesso do genitor com o seu filho, né? Não deixar ele se aproximar, não deixar ele ver, enfim. E aí ele entra em contradição. O Alezinho está em período de provas, ele está estudando muito, mas aí o entrevistador fala assim, você fez uma videochamada? Não, uma não, várias. Ora, catapimbas, alecrim dourado, se você não está tendo acesso ao seu filho, como que você está conversando com ele através de videochamada de manhã e de noite? Se o seu filho está em período de provas, ele tem que estudar. E se você tem uma medida protetiva, o qual te proíbe de se aproximar da casa da sua ex-esposa, e essa criança está estudando dentro da casa, ou está na escola, ou está dentro de casa, onde que ela está infringindo a lei? Onde que ela está inserida no contexto da alienação parental? Se você está falando com seu filho todos os dias, de manhã e à noite, quando ele sai para a escola e quando ele chega da escola, mais uma vez você comete um crime. Mais uma vez você tenta descredibilizar essa mulher, você tenta minimizar a sua conduta enquanto agressor e colocar a culpa na vítima, na sua esposa, na Ana Hickman. Mais uma vez, parabéns, Alecrim Dourado. Você está sendo aqui um espécime onde eu estou apresentando para os meus telespectadores todas as condutas que não devem ser seguidas, que são exemplos claros e reais do que é um homem abusivo,
do que é um homem dentro do contexto da violência doméstica. Pode soltar. Depois de um relacionamento de mais de 20 anos que todo mundo acompanhou. Isso te choca, então? Ainda assim você fica chocado por ver toda essa exposição? Porque, honestamente, como alguém que cobre mídia, eu não fico chocado, né? Da forma que ela falou da própria agressão, eu não fico chocado de ver a vida exposta de vocês dessa forma. Isso não me surpreende no sentido de nós temos um país que muitas mulheres sofrem diariamente com, infelizmente, com agressão. Então, por mais... Veja bem, você tem o seu lado da história e tem um lado da Ana, né? E a justiça que vai definir quem é que tá certo e quem tá errado. Mas nesse sentido que você fala de surpresa, isso me pega um pouco até, porque eu não acho tão surpreendente. Afinal, a gente tá num país que, infelizmente, muitas mulheres são agredidas e violentadas Sim. pelos seus maridos. Eu sinto por isso, mas eu não agredi a Ana Hickman. E se você não se surpreende, é porque você não tá na minha pele. Você não tem ideia do que eu tô passando. E você acha que ela não tá passando por nada? Eu disse isso. Não, tô perguntando. Por isso que eu estou perguntando. Eu comecei aqui pedindo perdão. Se eu comecei aqui pedindo perdão, é que eu posso imaginar o tamanho da dor dela. Mas perdão se você não cometeu erro? Perdão por todo o ocorrido. Perdão, como eu disse pro seu colega, se eu não tivesse voltado à cozinha, talvez não tivesse havido esse capítulo todo. Vou cercar, vou procurar, vou bater na porta. Esse é o Alexandre real. Vocês perceberam que ao longo da entrevista ele não altera o tom de voz em momento nenhum. Ele está sempre com esse mesmo tom de voz. Ele só embarga um pouco a voz no momento que ele pede para sair, porque ele está se sentindo mal, ele está passando mal, né, por estar revivendo todo o contexto dessa exposição pública da imagem dele, negativa. E agora, esse aí, nesse momentozinho, ele é traído pela arrogância da voz dele. Quando ele fala, você não consegue entender porque você não se coloca no meu lugar. Você não está vendo o sofrimento que eu estou passando. E aí, o Arthur, né, o apresentador, ele pergunta, ué, mas e ela? Você acha que ela não está sofrendo? Eu posso entender a dor dela. E eu pedi perdão. Mas perdão por algo que você não fez? Perdão por quê? Por que você está pedindo perdão? Isso, eu costumo dizer que existem dois tipos de conduta dentro de um relacionamento abusivo, né? Existe o relacionamento abusivo e existe o relacionamento tóxico. Existe o homem abusivo e existe o homem tóxico. O homem tóxico é aquele que cresceu num lar tóxico e replica comportamentos que ele viu no pai ou na figura masculina que ele tem dentro de casa. E esse homem tóxico, ele não entende que a conduta dele está errada, porque ele só está replicando comportamentos que ele aprendeu desde criança. O homem abusivo, não. O homem abusivo entende e sente prazer em torturar essa mulher, em tratar mal essa mulher, em extrair dela tudo que ele pode. E é exatamente nesse contexto que se enquadra o Alexandre. E aí, esses dois tipos de homens, a gente tem o arrependimento e a gente tem o remorso. O arrependimento é para os homens abusivos. Já o remorso é para os homens tóxicos. Por quê? Quando eu sinto remorso, é porque eu tenho consciência de que a conduta que eu pratiquei causou mais mal para o outro do que para mim. Então, é a empatia, né? Eu me colocar no lugar do, puxa, caramba, eu realmente te fiz mal, me perdoe. Né? A gente costuma falar eu tô arrependido, mas é remorso mesmo. Eu realmente entendi que eu te fiz mal. Já o arrependimento é quando eu percebo que a conduta que eu tive fez mais mal para mim do que para outra pessoa. Eu estou sendo massacrado, execrado publicamente porque eu voltei àquela cozinha, porque eu fechei aquela porta
porque machucou o braço dela. Eu sou a verdadeira vítima. Eu não consigo mais sair na rua sem que as pessoas me apontem o dedo e falem: agressor de mulheres. Eu sou a verdadeira vítima. Então, o arrependimento foi que a minha conduta, porque eu voltei àquela cozinha, que eu continuei a discutir com a minha esposa, com a Ana, e eu fechei a porta, e isso gerou nela uma sensação de medo absurdo, de eventualmente eu partir para cima dela numa agressão física mais incisiva, e ela ligou para a polícia e eu tive que fugir. Porque se eu sei que eu não agredi a minha esposa, que eu não fiz absolutamente nada, eu permaneceria no local. Eu aguardaria a chegada da polícia. Falar: seu guarda, né, que a gente chama a polícia de guarda, é normal. Seu guarda, eu não fiz nada. A minha mulher está um pouco exaltada, eu entendo, eu me excedi no tom de voz, houve trocas de ofensas, mas vamos para a delegacia, vamos. Se ela quiser, a gente registra, não tem problema, mas não aconteceu nada demais. Mas não. Ele, como um bom covarde, ele fugiu do flagrante, porque ele sabia que ele tinha feito alguma coisa. Ele sabia que ele tinha errado na conduta. Ele sabia que ele tinha praticado um crime. Por isso ele fugiu. Pode continuar. A gente tá acabando, tá? Cercar, vou procurar, vou bater na porta, vou ameaçar, vou mandar flor, caminhão de som, bombom, mandar falar, mandar avisar, esquece. Se um dia ela achar que há possibilidade de reconciliação, tem que partir dela. Ela que disse que foi agredida, ela que foi violentada, ela que foi humilhada. Desculpa, gente. Imagina. Não cabe a mim, nesse momento, que sou a parte que, aos olhos do público e na concepção dela que errou, ficar forçando uma reconciliação. Isso não faz sentido. E aí, para finalizar, eu deixei essa cereja do bolo. Se ela quiser uma reconciliação, ela que corra atrás de mim. Não foi ela que denunciou? Então ela que venha me pedir perdão, implorar nos meus pés para que eu aceite ela de volta. Olha o tamanho da loucura da cabeça desse homem. Ela, a vítima, ela, a agredida, é que tem que implorar o perdão do Alecrim Dourado. Porque ele é maravilhoso. E é assim, gente. Essa é a cabeça da maioria dos homens que praticam violência doméstica e violência de gênero. Eles pensam exatamente dessa forma e querem que todo o resto da sociedade fique do lado deles. Então, há essa manipulação do contexto da violência que acaba parando numa delegacia, que acaba parando na mídia, na sociedade, na família, no trabalho e culpabilizando a vítima, diminuindo, minimizando a conduta do agressor. Os homens são assim, eles agem dessa forma. Você que tirou seu marido do sério, você que é uma histérica. Então, eles sempre manipulam a verdade para responsabilizar a vítima, pôr a culpa na vítima, descredibilizar a vítima e descredibilizar a lei. Mas a gente está aqui, né, para falar, para expor essas situações, para explicar para vocês condutas, né, como agir, onde denunciar, como procurar ajuda. E enquanto eu estiver aqui, a gente vai estar sempre falando: não se cale, denuncie. Não é vergonha ser vítima de violência doméstica. Vergonha é continuar apanhando em silêncio, sofrendo violências em silêncio. Não se cale, denuncie, porque juntas somos muito mais fortes. E a voz de uma é a voz de todas. E a voz de todas nós tem que ser a voz de uma. Muito obrigada, boa noite e até o próximo programa.